Essa é a história do antigo imperador imortal que reencarnou em seu antigo mundo. O manhwa começa com literalmente o prota tomando uma bufetada na cabeça. Jian Feng era sua professora que gritava resmungando que ele tinha coragem de ficar dormindo em sua aula. E a mulher ainda fica emburrada olhando o garoto que ainda estava em seu tão delicioso sono profundo. No mesmo instante, o garoto acorda gritando quem é que ousava atacar o grande imperador imortal e avança para cima da professora. O problema é que o golpe do grande imperador imortal acabou pegando em um lugar meio sus. Todos os alunos ali presenciando aquela cena ficam extremamente chocados. E a professora reage metendo a cadernada na cara do garoto, perguntando quem ele pensava que era para tocá-la daquela maneira. Oi galera, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Jiang Feng ficava se perguntando o que é que estava acontecendo, pois aquela mulher ali se tratava de sua professora do ensino médio em sua antiga vida. E a dor que ele sentiu ali era bem real. O desespero começa a bater quando ele finalmente olha para o seu corpo. E não conseguia acreditar, afinal ele estava no meio de uma batalha contra a calamidade. Então por qual motivo ele estaria ali naquela escola? O prota começa a procurar onde é que estavam os outros 4 imperadores imortais e o porquê ele estava cercado pelos colegas de classe de sua antiga vida, e refletia que a única explicação plausível para tudo aquilo é que tudo não passava de uma ilusão bizarra. Ele então tem a brilhante ideia de usar o seu poder para que ninguém mais conseguisse impedi-lo e sair daquela ilusão. Então ele usa a habilidade imortal e espírito do trovão celestial, mas para o azar do coitado literalmente nada acontece, a não ser o fato dele passar vergonha. Então ali ele tem certeza de que não se tratava de uma simples ilusão. Seus colegas de classe começam a rir dele, dizendo que não sabia que ele era tão idiota assim, e também diziam que ele dormia demais, e além disso agora acreditava que era o protagonista de uma história de cultivação. Finalmente, então cai a ficha do prota, e ele se lembra que na batalha contra a calamidade ele acabou morrendo, e reencarnou em sua vida anterior. Enquanto todos zombavam da bobice dele, a professora muito irritada pergunta ao prota se ele já havia terminado as suas gracinhas. Ele refletia que ninguém havia falado assim com ele nos últimos 500 anos, e já tinha até se esquecido, pois quando ele era um garoto qualquer, ele sempre havia sofrido bullying por todos, mas felizmente ainda tinha restado um pouco de suas habilidades como antigo imperador imortal, senão seria muito difícil ver os problemas da professora. Feng então usa o olhar celestial e, analisando o estado mental e o que a professora pensava, ele tem a total certeza de que a mesma estava com muita raiva mesmo. O prota, ousadíssimo, pergunta a senhorita Xia se ela estava doente ou alguma coisa do tipo. A professora fica ainda mais irritada e gritando, ordena para que o garoto acompanhasse ela até a sala dos professores, e o prota então avança, mas sem entender muito bem o que é que estava acontecendo ali. Enquanto isso, um cara perguntava a Yanjun por que ela ainda estava com aquele lixo. Ele até mesmo respondia à professora e que claramente ele nem queria ficar ali na escola, mas ela ainda assim insistia em ajudá-lo. Ela dizia que na verdade já estava tentando se livrar daquele inútil há muito tempo. E no momento em que o prota passa por ela, a garota grita dizendo que ele a decepcionava muito, então ela queria terminar com ele. Mas para a surpresa da garota, o prota simplesmente olha para ela com indiferença. Ele responde que tanto faz, tanto fez. Enquanto os alunos comentavam entre si, se perguntando se Feng na verdade não era o capacho da garota mais linda da sala, Yanjun refletia que era a primeira vez que via Jiang Feng reagindo daquela forma, e que na verdade ela jurava que ele iria se ajoelhar, implorando por perdão. E o cara que plantava a sementinha da discórdia na cabeça do prota bate na mesa gritando que ele era um babaca, pois Jun estava sempre falando muito bem dele, e ele agia daquela forma com ela. E o Sigma responde ao monitor da sala, Zuba, que não era pra ele vir dar uma de heróizão não, afinal ele sempre gostou dela, então resolveu agir todo certinho e repreendê-lo para ganhar uma moralzinha com ela. Ao ouvir aquilo, o monitor vira um homem das cavernas, querendo até bater nele, de tudo que é jeito, mas os seus colegas não deixavam de forma alguma. O prota refletia que na verdade sempre foi bulinado por aquelas pessoas, mas agora não importava mais, não adiantava ficar pensando no passado. Ele queria ver agora quem é que teria coragem de tentar algo com ele dessa vez. A professora Xia grita com Jiang Feng, chamando ele de tartaruga, e o perguntando por que ele estava demorando tanto. Todo bobo e sem jeito, o prota corre até ela dizendo que já estava indo. Chegando lá, a professora então pede para que ele se explicasse pelo que tinha acabado de acontecer na sala de aula, e completa dizendo que se ela não gostasse muito da resposta de Jiang Feng, então ele saberia qual seria a consequência disso. Enquanto o prota tomava broncas, ele ficava refletindo que a professora Xia era muito mais formosa do que muitas discípulas na sua vida anterior. Ao ver que o prota continuava calado, ela grita a ele que já que ele não iria falar, então ela chamaria os seus pais. Feng na hora começa a se lembrar de seus pais e pensava que eles sempre fizeram de tudo por ele, e mesmo assim em sua última vida ele havia falhado com eles, mas era tão raro ter uma nova chance de recomeçar tudo de novo, então ele decidiu que não vacilaria com eles dessa vez. Ele precisava convencer a senhorita Xia para que ela não chamasse os seus pais, então ele grita a ela dizendo que ela realmente estava muito doente, e na real era uma doença crônica. Ela fica ainda mais irritada do que nunca e grita ao prota que queria chamar os pais dele imediatamente, e nesse momento de raiva a professora acaba sentindo uma dor insuportável e cai ao chão. O prota consegue segurá-la antes de bater no chão e dizia que era uma pena não ter os seus antigos poderes, então não conseguiria usar as suas habilidades de alto nível. Ele completa dizendo que os únicos métodos que ele poderia usar eram os que utilizavam talismãs, e completa dizendo que pela força natural dos céus e da terra, o miasma se espalharia, uma única respiração do vazio para absorver a energia da luz deslumbrante. Isso iria purificar o corpo dela. Ele tenta transferir, mas ao transferir a energia daquela pequena flor já havia ficado muito exausto, e refletia que agora teria de começar a praticar e terminar de construir
construir sua fundação o mais rápido possível. Nesse instante, a professora abre os olhos devagar e pergunta ao Proto o que é que ele estava fazendo. Feng diz à professora Xia que se ele não estivesse enganado, ela tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco. Ela responde a ele dizendo que era praticamente impossível ela ter sofrido de um ataque cardíaco. O Proto então pergunta a ela se ela costumava sentir muito sono e a respiração pesada, aperto no peito ou palpitação cardíaca e tontura. Assustada, Xia pergunta como é que ele sabia de tudo isso e pergunta também se aquilo realmente tinha sido um ataque cardíaco. Feng então diz à professora que ele conhecia um método de cura, mas que para isso ela teria de prometer a ele que não chamaria os seus pais. Ela então aceita a proposta do Prota, prometendo a ele que se ele conseguisse esse feito, então não chamaria os pais do garoto. O Prota diz que o negócio então estava fechado e que dali a 3 dias ele então conseguiria curá-la por completo. Enquanto se retirava dali, a professora refletia que Jiang Feng costumava ser um cara fraco e que sempre era intimidado pelos outros, mas agora parecia uma pessoa completamente diferente. Mais tarde, quando o Prota estava indo de volta para casa, ele ouve alguém chamando por seu nome. Era o seu amigo Zheng Jie, que corria desesperado perguntando a Feng se ele estava bem. Com um sorrisinho no rosto, o Prota responde a seu amigo que, felizmente, a professora só quis conversar com ele em particular. Ao se virar e ver que o rosto de seu amigo estava todo estrupiado, o Prota pergunta a ele o que é que tinha acontecido, porém o garoto responde apenas que tinha caído. É claro que o Prota logo saca que tinha sido o Zuba e os outros, apenas porque Shen Zhengjie era amigo dele, na verdade o seu único amigo. Sheng diz ao Prota que o garoto tinha feito isso apenas para aliviar sua raiva, e diz que Feng não precisava se preocupar mais com aquilo. E com um sorrisinho no rosto e todo estrupiado, Sheng diz ao Prota que já estava acostumado com tudo isso na verdade. O Zuba era da maior família da cidade, e sua mãe era a maior corretora de imóveis de lá. E seu pai? Bom, seu pai era simplesmente o prefeito da cidade. Uma vez alguém ficou no caminho de Zuba, e no dia seguinte o cara apareceu literalmente com as pernas quebradas. Para o Prota, ele não passava de um zero à esquerda que usava o poder de seu pai para intimidar os outros. Quando eles estavam andando, dão de cara com o próprio. Zuba estava ali com seus comparsas e diziam a Feng que finalmente havia encontrado ele e seu cãozinho da guarda. O coitado do amigo de Jiang Feng estava desesperado, gritando que com toda certeza agora eles estavam mortos. Feng se põe na frente de seu amigo todo tranquilão e diz a Zuba como ele ousava chamar o marginal para tentar bater nele. Zuba então corre para cima do Prota gritando que aquilo era para Feng aprender a não mexer mais com ele. E o Prota todo relaxado responde que era capaz de acabar com todos aqueles ali usando apenas um dedo. Ao ouvir isso, Zuba e os rapazes começam a rir do que Jiang Feng tinha dito, perguntando se ele não estava lendo muito manhwas e assistindo aquele tal de Brutus manhwa. Até que o Steve do Minecraft Bodybuilder aparece perguntando a Jiang Feng por que Feng não brincava um pouco com ele. E o Prota, debochando do grandalhão, simplesmente faz um sinal com a mão, pedindo para que o grandalhão viesse para cima. O gigante então parte para cima do Prota, dizendo que depois daquele soco ele o chamaria de mestre. O soco do bichão faz um estrondo, deixando todos ali em choque, e até mesmo Zuba fica assustado com a porrada. Quando a poeira baixa, o Prota literalmente tinha derrotado o maluco com apenas um dedo, sem o menor dos esforços, deixando o cara ajoelhado no chão em sua frente. Zuba grita desesperado a Guang o que é que ele estava fazendo ali e ordena que o mesmo se levantasse imediatamente. O cara responde a Zuba que aquele garoto era muito poderoso e por isso ele nem conseguiria se mover mais. Com toda certeza o garoto era um cultivador. Enquanto incapacitava o cara, o Prota diz a ele que agora ele estava ajoelhado perante a ele e perguntava se o mesmo não sentia vergonha disso. Todo bobão, Guang abraça as pernas de Jiang Feng e diz a ele que iria chamá-lo de mestre a partir de agora e que isso na verdade não era nada vergonhoso. O Prota então chuta ele dizendo que não queria um aluno como ele e grita para que o mesmo soltasse. Guang então aponta para Zuba e os outros e pergunta quem eram os idiotas que queriam bater em seu mestre. Com o grandão encarando, Zuba diz a Guang que ele sabia o que lhe aconteceria se tocasse nele, porém ignorando completamente a ameaça de Zuba. Guang enfia a mão na cara dele e diz que não tinha medo de alguém como ele, afinal o seu mestre era um cultivador. Ainda todo bobo, Guang olha para Jiang Feng e diz a ele que tinha feito o que precisava fazer e ainda chama o Prota de papai. Sheng diz ao Prota se o mesmo realmente iria aceitar Guang como seu discípulo, afinal ele tinha batido em Zuba para protegê-los e a família de Zuba não deixaria isso pra lá. O Prota responde que de qualquer forma eles já estavam brigando, o que significava que não importava se aceitaria Guang como seu discípulo ou não. A família de Zuba já viria atrás de Feng de qualquer forma. Feng então diz a Zheng Jie que era melhor que ele fosse para casa, pois já estava ficando muito tarde, e era para deixar que ele resolveria as coisas por ali. O garoto concorda e pede para que o Prota tomasse cuidado e não fosse para casa muito tarde, ou então o tio dele iria brigar com ele. Todo arrebentado, Zuba se retira, pedindo ao Prota para que ele e Guang o esperasse, pois ambos eram homens mortos. Novamente, Guang corre até o Prota pedindo para que o mesmo aceitasse como aluno, pois ele também queria ser um cultivador, e pergunta ao Prota se ele achava que ele tinha futuro. O Prota manda na lata que o talento de Guang era horrível, e ele era incapaz de aprender alguma coisa, e sendo assim também não seria capaz de ensinar ninguém. Ele então diz adeus e sai o mais rápido possível, com um sorrisão no rosto, deixando Guang completamente no vácuo. E no caminho de volta para casa, o Prota ficava refletindo que o grandalhão havia dito que ele era um cultivador, então começa a se perguntar se existiam outros cultivadores daquela época. Assim que o Prota abre a porta de casa, ele ouve alguém gritando como é que ele ousava chegar em casa naquele horário tão tarde. Era a prima do coitado, que ao vê-lo entrando em sua casa diz que a porcaria que ele tinha feito já tinha chegado até sua casa, e que na verdade ele era uma completa vergonha para a família deles. A mãe da garota pergunta irritada por que ele estava tratando seu primo daquele jeito grosseiro. O pai da garota irritado também grita dizendo que Jiang Feng sempre foi um perdedor, então não tinha o menor dos problemas Xiao falar com ele daquela forma. O Prota então responde a sua tia que estava tudo de boa e agradece a ela por ter cuidado dele por tanto tempo, porém agora não iria mais
incomodá-los, pois já estava para sair dali. Toda preocupada, a moça tenta segurar Feng, perguntando onde é que ele iria morar e o que ela faria se acontecesse alguma coisa com ele. E a prima e o tio dele, emborrados, diziam que Feng já era bem grandinho, então saberia se cuidar sozinho. O Prota então diz à sua tia que já tinha idade suficiente para viver sozinho e também sabia se cuidar, e que no fim tudo isso era bem melhor do que ser obrigado a ficar olhando para a cara de um babaca. O tio dele, todo furioso, ordena para que o garoto não fosse arrogante em sua casa e pergunta também quem o garoto pensava que era, então expulsa o garoto naquele exato momento. Zhang Feng, olhando nos olhos de sua tia, pedia para que ela não se preocupasse, pois nada iria acontecer com ele. E quase chorando, a tia dele pede desculpas por tudo isso que tinha acontecido com o coitado. O Prota já tinha tomado a decisão de que nunca mais ele voltaria para aquele lugar infernal. Sentado no banco e cansado, o Prota disse que alguns minutos atrás ele estava agindo tão Sigma, mas agora só conseguiria mesmo era dormir naquele parque. Até mesmo um mendigo que estava do lado dele grita furioso para que o mesmo não roubasse o seu cobertor. Enquanto refletia sobre as suas atuais condições, o Prota ouve alguém gritando por socorro, dizendo que haviam assaltantes por ali. Uma mulher estava encurralada por dois caras e ela ainda dizia que não tinha nenhum dinheiro consigo e implorava para que os malucos não a machucassem. Porém, para a infelicidade da garota, os caras estavam completamente na maldade, dizendo que já que ela não possuía dinheiro, então eles iriam querer outra coisa. Ao vê-la, Feng já se lembra dela. Era uma das garotas mais lindas de sua escola, Sheng Shaoqing. Um dos caras aponta o dedo para o Prota, dizendo que aquilo não era da conta dele, e ordena para que o Prota sumisse dali e não atrapalhasse a diversão dos dois com a garota. O Prota, debochando, pede para que o cara repetisse o que tinha dito, pois ele nem sequer tinha conseguido ouvir direito. O cara avança para cima do Prota, chamando ele de lixo inútil, perguntando se o mesmo estava querendo muito morrer. Mas Zhang Feng desvia do golpe do cara e segura ele com a maior facilidade do mundo. E o cara, desesperado, gritava para que o Prota o soltasse. O outro cara também avança para cima do Prota, mas a verdade mesmo é que nenhum dos dois eram pares o suficiente para ele. Ao presenciar aquilo, a garota fica embasbacada, dizendo que Zhang Feng realmente era muito forte mesmo. Rindo da cara dos dois bocós, o Prota pergunta se aquilo tinha sido suficiente, ou se eles ainda queriam mais. Completamente na paz, o Prota pergunta a King se ela estava bem, e a mesma responde que sim, agradecendo ao garoto. Ele pergunta a ela se ela conhecia ele, e a garota responde que já tinha visto ele algumas vezes na escola, mas agora ele parecia tão másculo. Ele dá uma risadinha toda sem graça, e a garota pergunta o que é que ele estava fazendo ali tão tarde da noite naquele parque. Ele então responde que algumas coisas haviam acontecido em sua casa e ele acabou sendo expulso. Ao ouvir isso, a garota diz que já que ele não tinha onde ficar, poderia ir junto com ela para a casa dela. A garota então diz ao Prota também que como ele já tinha aceitado vir até sua casa, não era necessário ter nenhuma vergonha. King pergunta ao Prota o que é que ele tinha achado e se ele estava bem, enquanto o Prota pensava que ela devia ser de uma família bem rica, afinal aquela sala era extremamente grande e exuberante. A garota então pede a Feng para que acompanhasse ela, pois ela lhe mostraria o quarto dele, que ficava no segundo andar. Quando o Prota descobre onde é que ficaria o seu quarto, ele fica envergonhado ao saber que ficaria exatamente do lado do quarto da garota. Ao ver a cara de surpresa do garoto, ela pergunta o que tinha acontecido e se ele não tinha gostado de seu novo quarto. Zhang Feng então responde que não era nada, e que na verdade ele tinha gostado muito de seu quarto. Ela então diz a ele que a cozinha ficava logo descendo as escadas, e que se ele ainda não tinha jantado, então poderia pegar alguma comida que tinha na geladeira. E após apresentar tudo ao garoto, ela diz que precisava tomar um banho, e o Prota responde que estava de boa. Ele refletia que a garota estava sendo muito gente boa de ter deixado ele ficar ali. Então, para recompensá-la, ele iria fazer alguma coisa para que eles pudessem comer. Após terminar o prato, a garota desce as escadas, dizendo que o cheiro estava realmente muito bom mesmo. Mas ele fica embasbacado ao ver a garota enrolada na roupa de banho. Aff, que maluco mais errou ela. Ao vê-lo paralisado, ela começa a passar a mão em frente ao seu rosto, perguntando se tinha alguém ali. Sem graça, ele diz que ela era tão linda que acabou ficando perdida em seus diversos pensamentos. A garota cai na gargalhada e diz que ele realmente era muito fofo e romântico, e pergunta se ele tinha feito algum porco grelhado. Todo envergonhado, o cara responde que sim e diz que as habilidades dele como cozinheiro eram excepcionais, então ela poderia comer sem medo nenhum. King ama a comida que Zhang Feng faz e fala até mesmo que iria repetir muitas vezes. Como ele tinha ressuscitado, ele precisava encontrar um bom método para criar uma poderosa habilidade para poder cultivar. Porém, a energia espiritual daquele mundo era extremamente fraca, mas para a sorte do Prota, o método Tirano de 9 etapas era realmente perfeito para isso. Depois de cultivar a noite toda, ele tinha conseguido completar uma minúscula quantidade de energia, então ele conseguiria alcançar o primeiro domínio. Ele então finalmente conseguiria terminar o básico, mas somente quando alcançasse o primeiro domínio. Olhando pela janela, ele sente que aquele era o momento perfeito para praticar as suas habilidades marciais. Ele testa o seu poder e consegue uma pequena explosão. Já era um começo, mas ele ainda não tinha energia o suficiente para usar no poder máximo. Pelo menos aquele pouco era o suficiente para causar algum dano em alguém. Mas na pequena explosão que Zhang Feng havia conseguido fazer, ele encontra algo que o deixa completamente surpreso. Era uma pedra espiritual. A verdade é que Feng jamais pensou que encontraria uma coisa dessas por ali, e graças à pedra espiritual agora ele seria capaz de cultivar extremamente mais rápido. Mas agora estava na hora de preparar o café da manhã. Ele se lembra então do quanto que a beldade da escola havia comido. Afinal, o saco vazio não para em pé. Enquanto o Prota caminhava, ele recebe uma ligação de seu amigo. Ele dizia o porquê Zheng estava ligando para ele tão cedo. Desesperado, o garoto grita para Zhang Feng que o grandalhão que tinha batido em Zuba foi encontrado morto. E ao ouvir aquilo, o Prota fica realmente muito assustado. Eles marcam de se encontrarem um café, então logo Zheng começa a contar para o Prota que pela manhã Zuba havia lhe mandado uma mensagem, dizendo que Guang havia sido morto pelos seus irmãos e que ele e Zhang Feng seriam os próximos. Preocupado, o Prota diz que os irmãos de Zuba realmente não tinham piedade, e se perguntava se tudo isso era por causa de
de Liang Daoshao. Todo preocupado, Zenjie diz que não sabia ao certo, mas que esses riquinhos da cidade lhe davam muito medo. O Prota então diz a ele que não era necessário se preocupar, afinal ele não era tão fraco. Então eles poderiam tentar o que quisessem contra ele. Muito triste, Shang diz que não sabia como isso tinha acontecido, e agora Feng estava em uma enrascada e ele não saberia como ajudar. Também diz que ouviu dizer que Zhang Feng havia sido expulso de casa e pergunta ao Prota o que é que tinha acontecido e por onde ele estava ficando. Mas o Prota responde que não tinha acontecido nada e que ele estava bem de boa. Enquanto o Prota voltava para sua nova casa, ele se depara com um cara ricaço num carrão top, parado em frente ao portão com um buquê de flores em sua mão. Xiao Yanqing grita para Liang Daoshao perguntando quantas vezes ela tinha de dizer que não queria, mas ver a cara dele e que também não queria ser a namorada dele. Estendendo o buquê, ele diz para ela apenas aceitar, pois tudo o que ela quisesse ele conseguiria proporcionar a ela. A garota furiosa grita a Liang Daoshao que não adiantava vir com lindas palavras, pois isso não funcionava com ela, e completa dizendo que o mesmo já estava irritando ela há mais de 6 meses, e pede também para que ele nunca mais a chamasse de Xiao Yang, pois eles não tinham essa intimidade até que o Prota chega por ali. Ela abraça o Prota perguntando por onde é que ele esteve, pois ela havia ido até seu quarto pela manhã, mas não tinha o encontrado. Ele pede desculpas e explica que precisou sair para ver um amigo, e não tinha avisado ela porque pensou que ela ainda estava dormindo, então não quis incomodá-la e nem acordá-la. Irritado, Liang aponta o dedo para os dois e pergunta se eles estavam morando juntos, e afinal, quem era aquele maluco? O Prota então se apresenta para Liang Daoshao dizendo que seu nome era Zhang Feng. Com um olhar de ódio, o cara pergunta se então era ele o tão falado Zhang Feng. O Prota responde no sarcasmo que ele não sabia exatamente de qual Zhang Feng Liang Daoshao estava falando, mas ele era Zhang Feng. Ele grita a Xiao Yan como ela poderia ter escolhido alguém tão pobre e fraco, e pergunta também como Zhang Feng poderia ser melhor do que ele. Ela grita defendendo o Prota dizendo que mesmo que ele não tivesse nada, ainda era extremamente melhor do que Liang Daoshao. Liang então diz que havia preparado uma festa para aquela noite, e chama o Prota para ir junto, já que ele era amigo de Xiao Yan. Abraçado com o Prota, a garota confirma que os dois iriam com toda certeza. O loirinho então diz que seria 7 horas, no 6º andar do hotel Jinbi, e que ela não deveria se atrasar e não se esquecer de trocar de roupa. Apertando as mãos dele, Feng diz para que ele não se preocupasse com eles, pois os mesmos sabiam se cuidar sozinhos, e que com certeza estariam por lá no horário marcado. Ele entra no carro e fica se perguntando por que Zhang Feng era tão forte daquela maneira. Envergonhada, a garota pede desculpas ao Prota e diz que ele tinha salvo ela novamente. Ainda com vergonha, ela diz ao Prota que via que ele estava se esforçando muito para ajudá-la, e pergunta se ele tinha interesse em ir até a festa com ela. Ele fica sem graça e dá uma tossezinha e não responde. Então ela pergunta se estava tudo bem com o garoto. Assim que eles chegam na festa à noite, a galera já começa a comentar que Xiao Yang estava muito linda, e perguntavam também quem era aquele cara lindão ao lado dela que formava um belo casal. O Prota agradece a Yan e diz que quando conseguisse algum dinheiro, pagaria ela por tudo aquilo. Ela então responde que já havia dito que aquilo era um presente e que se ele fosse pagá-la, então ela iria ficar realmente muito irritada. Enquanto eles estavam entrando na festa e procurando um lugar para se acomodar, Yang aparece atrás deles e diz surpreso que eles realmente tinham vindo. Com uma recepção calorosa, o loirinho diz a ela que havia mandado fazer o bolo francês que ela amava e queria buscar um pedaço para ela. Meio snob, a garota responde que não seria necessário, pois Zhang Feng poderia ir junto com ela. Ignorado por completo, o loirinho irritante diz que nunca pensou que ela ficaria tão linda após trocar de roupa. Mano, que lixo de cantada é essa? O Prota então manda na lata de novo, dizendo que Liang deixava ele envergonhado, pois ele não era diferente de algumas pessoas que se achavam superiores, mas na real mesmo não passava de um lixo inútil. Liang Daoshao, muito irritado, pergunta ao Prota o que foi que ele tinha acabado de dizer e ordena para que o garoto repetisse. Ele segura Feng dizendo que ele era um imbecil que ficava dependendo de uma mulher, e pergunta se ele não tinha vergonha na cara de querer dizer a ele alguma coisa. Yan pergunta o que é que Liang estava fazendo, pois Zhang Feng era seu amigo, e se for para ele ficar agindo daquela forma, então eles iriam embora. Até que chega uma outra linda garota e pergunta quem era aquele bonitão que estava acompanhando Yan. O Prota então se apresenta dizendo seu nome, e que era um prazer conhecê-la, mas ele a chama de beldade da escola. A garota se lembra e pergunta se ele era o cara que havia terminado com a Xiao Wanjun, e o Prota confirma. Sem graça ignorado, o loirinho Liang Daoshao pede para que eles ficassem em silêncio, pois o show já iria começar. As luzes se apagam. Em um completo breu, a galera começa a perguntar o que é que estava acontecendo e o porquê as luzes haviam se apagado. O loirinho aparece em cima de um palco agradecendo a todos e diz que hoje mostraria a eles um tesouro, o mais novo produto de sua incrível empresa. Completa dizendo que o produto tinha sido feito utilizando pedras preciosas da África e foi projetada pelo feio Uebasi, e chamavam aquela peça de Heart of Love, e que aquele produto que seria vendido ali era o melhor presente que qualquer homem poderia dar à sua namorada ou esposa. E encerra o seu discurso propaganda dizendo que o preço inicial do produto seria de 300 milhões. A galera então começa a comentar que o preço final deveria passar então de 1 bilhão, e que aquela pedra era a coisa preciosa mais linda que já tinham visto em todas suas vidas. E vendo que a pedra preciosa também tinha chamado a atenção de Yan, o charlatão pensava que nenhuma mulher poderia resistir à tentação de um acessório como aquele, e o pobretão de Zhang Feng jamais conseguiria dar algo daquele nível de presente para Yan. E o Prota, assistindo todo aquele show, fica caladão, mas a loirinha estava estranha. Ela logo dispara a dizer que aquela gema azul realmente era especial, porém tinha alguma coisa muito errada com ela. O Prota então pergunta à garota qual era a opinião dela sobre aquilo, enquanto em pensamento se perguntava se ela também havia sentido a energia do poder espiritual da pedra. Ela responde que na verdade não era nada além de um pensamento, enquanto se lembrava que aquela sensação era a mesma de que quando seu avô tinha descoberto aquela coisa lendária. Yang então diz que acreditava que muitos deles não estavam esperando que fosse ter um leilão hoje, mas que não precisavam se preocupar e só precisavam mesmo era se divertir com o que vinha a seguir. E a galera
galera que ali estava ficam todos embasbacados com a atenção de Liang da Xiao e diziam que ele era muito incrível. E também falavam que mal podiam esperar pelo que estava por vir. Nesse instante, a famosa Falmon começa a tocar um instrumento e todos ficam admirados com aquele lindo som adorável. Até mesmo o Prota dizia que aquela música era uma música muito viciante, enquanto tinha Yang deitado em seu ombro. Após terminar a música, todos começam a aplaudir a moça desesperadamente. Yang dizia que agora que todos estavam felizes, faria então um solo de folk, mas para melhorar as coisas, queria desafiar Zhang Feng para ver quem é que tocava melhor. Mas novamente estressada, Yang grita defendendo o Prota, dizendo que Liang sabia tocar muito bem o instrumento e que não era justo com o Feng, que nunca tinha tocado aquilo antes. Ao presenciar aquilo, todos começam a comentar sobre a situação, principalmente que Liang estava pegando no pé de Feng porque estava com ciúmes dele com Yang. O Prota então diz ao loirinho que aceitava o desafio, mas que se ele ganhasse, então Liang daria o colar para Feng e se curvaria perante a ele. O cara fica muito irritado e pergunta como que ele ousava dizer aquilo, mas no ódio pergunta o que ele faria se perdesse. E avançando para cima, Zhang Feng diz que se perdesse, daria então a sua vida a Liang.